Muito bem, chegamos na lição de número 6 com o título A Promessa de Cura Divina. Faremos agora o resumo desta lição, uma lição muito importante porque há muitas dúvidas. Alguém vai se perguntar, será que Jesus ainda cura? Sim, Jesus ainda cura. Pastor, Isaías 53 que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. Essa profecia já se cumpriu no ministério de Jesus e essa profecia continua também se cumprindo através dos servos do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz em São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, né? Onde diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, e também diz ali no versículo 18, que em nome de Jesus as enfermidades são expulsas, em nome de Jesus os enfermos são curados, assim ó, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Agora alguém diz, pastor, Jesus pode curar qualquer tipo de enfermidade? Sim, mas Jesus vai curar todas as enfermidades? Não, há um propósito para a cura. Por quê? Porque mesmo que Jesus cure alguém, um dia essa pessoa vai morrer, porque ele ressuscitou Lázaro que estava morto há 4 dias, depois, né, não passou-se muito tempo, mataram Lázaro. Por quê? Porque era um grande testemunho Lázaro vivo, ou seja, uma hora ou outra a pessoa vai morrer e o importante principal é a salvação. O mais importante da pessoa é ter a vida eterna. Agora, Jesus cura sim. Então, nós vamos falar sobre isso, viu? E tomar um grande cuidado. Já que Jesus cura, pastor, eu não preciso ir no médico? Não, muito pelo contrário. Já que Jesus cura, ele também deixou os médicos para que para que a gente possa ir ao médico, porque a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Como o templo do Espírito Santo, é mais do que justo que você cuide do seu corpo. Outra questão muito importante, doenças psicossomáticas. Por quê? Alguém diz, né? Está com problema no joelho, vai no ortopedista. Mas se alguém está com problemas, né, na área emocional, então há um grande preconceito no meio dos evangélicos quanto a se procurar ou se consultar com um psicólogo, com um psiquiatra e também com um terapeuta. Então não há nenhum problema nisso, viu? A Bíblia diz aqui no texto áureo, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Não há enfermidade que Deus não possa curar. E temos que lembrar também o seguinte, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, está escrito, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Então, Deus é o dono da vida. Leitura bíblica em classe se encontra em Isaías, capítulo de número 53, versículo 1 ao 5, São Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos agora para a nossa introdução, para darmos início a esta lição, porque é importante que a pessoa entenda, né? Há um grande preconceito em nosso meio. Não, mas já orei, então Jesus vai me curar, eu não preciso ir no médico, eu não preciso daquela medicação, eu tenho que jogar fora essa medicação. Muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso. A Bíblia não nos traz esse tipo de orientação, ao contrário. O apóstolo Paulo disse a um jovem pastor, né, que é Timóteo, ele disse assim, olha, quando você for beber a água, coloque nela o vinho, coloque nela o suco de uva. Por quê? Porque você tem fortes dores no estômago. Isso é uma receita médica, isso é uma receita Paulo dando para ele, né? Então, introdução, na cruz do Calvário o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que no plano divino o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Então Jesus cura sim, Jesus cura sim. Mas as pessoas hoje, elas têm uma dificuldade de entender, né? Peraí, se Jesus cura, por que que o pastor fulano morreu jovem? Se Jesus cura, por que que um jovem da igreja morreu de determinada enfermidade? Jesus cura, pode curar todo e qualquer tipo de enfermidade, mas nós temos que entender que a partir de que o homem caiu lá no Éden, a enfermidade entrou, o pecado entrou, a morte entrou, e nós temos que entender também que mesmo nas dificuldades, Deus usa as dificuldades para nos fazer aproveitar
aproximar dele e também para que outras pessoas venham a conhecê-lo. Então Deus trabalha em todos os momentos do nosso viver. Primeira parte, a promessa bíblica da cura divina. No item 1, a profecia messiânica de Isaías 53. A profecia de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Então veja bem, por que muitas pessoas, quando estão na igreja, quando estão cantando hino, quando vêm para a igreja, elas sentem muito alívio, né, das dores do dia a dia e sentem muita alegria, porque quando a pessoa aceita Jesus, ou que entende que Jesus está convidando ele para que seja crente, para que receba Cristo no seu coração, aí ele é batizado nas águas, ele está com aquela alegria, só isso aí já cura várias enfermidades, porque muitas enfermidades hoje são de ordem psicossomáticas. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista ele afirma em São Mateus 8,17, quando Jesus fez várias curas ali, está sendo relatado no capítulo 8, várias curas, ele diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então o próprio, ali no evangelista, o evangelista no capítulo 8 de São Mateus, ele mesmo reconhece que todas aquelas curas eram o cumprimento de Isaías 53. Então Jesus cumpriu aquela profecia e hoje essa profecia também continua se cumprindo através da igreja. A igreja ora, a igreja clama, você como servo de Deus ora, clama e também intercede. No item 2, o cumprimento profético do ministério de Jesus. O texto bíblico de São Mateus, do capítulo 8, versículo 14 ao 17, então esse relato aqui deixa bem claro. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, viu a sogra na sogra de Pedro, jazendo com fé. Então Jesus cura aquela mulher agora vai servi-los, e no mesmo capítulo 8, você lê desde do primeiro versículo, você vai ver quantas curas ali Jesus está operando. Então ele termina dizendo aqui no versículo 17, que é o cumprimento da profecia, que Jesus ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus curou muitas pessoas no seu ministério aqui, terreno sobre a face da terra. Então apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida ele recebe endemoniados e enfermos e expulsa os demônios e cura muitos enfermos, como está relatado aqui, que nós lemos, né? Então aqui, São Mateus, agora no versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos imundos e curou todos que estavam enfermos. Então com a sua palavra, através da palavra. Então Jesus curava através da palavra. Nós curamos através do quê? Da palavra. Então nós falamos assim, ó, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos em nome de Jesus que essa enfermidade seja curada. Então nós também usamos o poder da palavra. Então é através da palavra é que o Senhor opera os milagres, é que o Senhor opera as maravilhas. Então ali nós vamos ver Jesus curando muitos enfermos, expulsando muitos demônios, e o evangelista Mateus se referiu a esse episódio como cumprimento da profecia de Isaías 53. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então, quando Jesus vem salvar esta humanidade, quando Jesus vem libertar os oprimidos, então ele levou em consideração também o que? Curar os enfermos. Então isso também foi o plano divino, isso também está estabelecido no plano divino. Os ministros, no item 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder curador do Senhor Jesus Cristo. Então eles sempre oravam pelos enfermos, sempre expulsavam as enfermidades, e em Tiago tem uma orientação para nós aqui, através do irmão do Senhor Jesus Cristo, que era o presidente da igreja ali em Jerusalém. Tiago está dizendo assim, ó, está alguém entre
entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Se houver, por que fala se houver? Porque nós temos a mania hoje de qualquer enfermidade, né? Ele deve estar em pecado, ele deve estar em pecado. Não, a partir do momento que o homem caiu no Éden, a enfermidade entrou, a morte física entrou, né? E infelizmente a morte espiritual também entrou. Agora nós que estamos em Cristo, nós experimentamos agora uma nova vida, agora nós estamos um novo nascimento, mas infelizmente estamos propensos a qualquer tipo de enfermidade. Então o crente, ele pode morrer com qualquer tipo de enfermidade. Mas o camarada é crente, não poderia ter morrido naquele acidente tão trágico, não poderia ter morrido de câncer, não poderia ter morrido com aquele tipo de fatalidade. Não, o crente só não pode morrer desviado, o crente só não pode morrer sem Cristo, o crente só não pode morrer sem esperança e o crente só não pode morrer desanimado. Mas fora disso, todos os crentes, o crente Abraão morreu, então ele é o nosso pai na fé. Então as pessoas morrem, só não pode morrer sem Cristo. Não estou falando de religiosidade e nem de placa de igreja, né? Nós não podemos fazer esse tipo de confusão, tá certo? Agora nós vamos para a parte 2 aqui da nossa lição, a origem e consequência das doenças no mundo. No item 1, a origem das doenças no Éden. A origem das doenças foi aonde? No Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. Então o pecado do ser humano, ele entra através da desobediência de Adão e da sua esposa Eva. Então ali entra a enfermidade, ali entra o pecado. E outra coisa, por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Por isso, quando a pessoa vai para o Senhor Jesus Cristo, recebe aquele alívio, imagina um alívio: nossa, estou perdoado, nossa, Jesus me perdoou, eu estou conseguindo perdoar o fulano. Só da pessoa receber o perdão de Cristo, ser ensinado que tem que perdoar as pessoas, só da pessoa perdoar, porque quando a pessoa não perdoa, ela já carrega veneno dentro de si mesmo. Só isso aí já traz um alívio na alma, né? No item 2 aqui, a consequência do advento da doença. Então, nós sabemos que através do pecado vem a doença. Agora, o advento, qual foi a consequência? O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, todas as áreas. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Sete, que foi alguém que buscou a Deus, viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Então, a idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Então você vai ver que a idade foi diminuindo. Então, ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite de vida para 120 anos. Então, quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, disse que o homem estava vivendo muito tempo. E alguém diz: pastor, por que ele não podia viver 900 anos? Veja bem, você viver 900 anos buscando a Deus, evangelizando, falando de Jesus é uma coisa. Mas imagina você viver como Caim viveu tantos anos, fazendo maldade, desejando mal, né? E fazendo perversidades. Então por isso que Deus disse que era muito tempo para o homem viver, porque o ser humano que busca a Deus, mesmo que ele viva 80, 70 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, ele buscou a Deus, serviu a Deus, vai entrar na eternidade e passar a eternidade com Cristo. Agora aquele que não busca a Deus, não, mesmo que você der a ele mais de 500 anos de vida, Caim teve muitos anos de vida, mas não se consertou. Então não se engane, não é pelo tempo de vida da pessoa que ela vai se consertar, mas é pelo ouvir a palavra e pelo dar ouvido à palavra do Senhor. Então Deus, ele dá todas as oportunidades de salvação para todo ser humano. Não se engane. Então agora Deus diminui a idade do homem para 120 anos. E o Salmo 90, vem uma outra diminuição aqui no Salmo 90. Ele diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. Moisés escreve de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira, pois passa rapidamente e nós voamos. Então o salmista está dizendo que nós voamos, ou seja, mesmo que você vivesse 900 anos, você ia dizer: nossa, mas passou rápido. Por quê? Porque nós
nós fomos criados para ser eterno. Dentro de nós tem uma fagulha de eternidade, que é o Espírito de Deus soprado, né? Que é o Espírito de vida soprado em nossas narinas e que nos tornou alma vivente. Então nós temos essa sede de Deus, nós temos esse desejo de Deus. Dentro de nós tem vamos dizer assim, um pedacinho da eternidade. Então todos, quando morrerem, o seu corpo será sepultado, mas sua alma e espírito permanecem para a eternidade. Ou eternidade com Cristo, ou eternidade sem Cristo. No item 3, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens: as doenças físicas e as doenças mentais. De ordem física, nós temos as doenças cardíacas, as doenças diabetes. Nós temos também o câncer, né, que é uma doença que geralmente nós temos até dificuldade em pronunciar esse nome, porque é um nome que traz muito, uma carga muito pesada nele mesmo, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus tem poder para curar e tem abençoado a medicina hoje avançado para que haja muitos tratamentos. Então, dentre outras doenças que ceifam muitas vidas. Então, nós citamos algumas, né? Agora, de ordem mental, nós temos o Alzheimer, temos a depressão que gera suicídio. Então, nós temos dessa ordem mental, nós temos diversos outros tipos de transtornos, demências. Então, tudo isso veio por quê? Porque o corpo do ser humano, ele foi enfraquecido pelo pecado. Então essas doenças vêm, essas doenças se alojam no corpo do homem. E ele tem que buscar a Deus pela saúde, tem que consultar os médicos. Outra coisa, às vezes a pessoa passa a vida inteira bebendo, fumando, isso causa câncer, isso causa gastrite, isso causa problemas de todo tipo de ordem no corpo. Então passou 40 anos fumando, 50 anos fumando, 40 anos bebendo, com 50 anos bebendo, agora vai para a igreja, parou de beber, parou de fumar, a saúde até melhorou, né? Mas daqui a pouco vem, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, fiz uma chapa do pulmão, deu isso, eu fiz uma endoscopia, deu aquilo. Por quê? São consequências de uma vida sem regras, uma vida desregrada. Então, o que acontece? Não soube cuidar do corpo. Ora, você que está ouvindo esse ensinamento, cuide bem do seu corpo, pois é templo do Espírito Santo. Então, infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas, por isso não procuram ajuda médica, o que poderia ser tratado acaba sendo agravado. Então, muito cuidado, viu? Não, fizeram uma profecia para mim que eu tenho que pegar meus remédios, jogar tudo fora, porque Jesus já me curou. Então, cuidado com essas ladainhas, cuidado com essas coisas. Jesus cura sim, mas Jesus, ele é responsável, Jesus tem responsabilidade. E você vê as pessoas andando por aí usando o nome de Jesus com irresponsabilidade, fazendo meninices e colocando pessoas em apuro e também trazendo dificuldades para a obra do Senhor. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, consultar o médico. Então você está lá consultando o médico. Eu costumo muito fazer isso. Eu vou orar para uma pessoa e falo: Senhor, abençoa a mão dos médicos, orienta a mente dos médicos para o melhor tratamento. Então a pessoa de repente está lá e fala: nossa, pastor, eu estava lá e o médico disse: olha, graças a Deus nós conseguimos aqui um diagnóstico, conseguimos aqui um melhor tratamento que o seu corpo está respondendo, porque cada pessoa também pode responder de uma determinada maneira a um determinado medicamento. Então até nisso nós temos que ter sabedoria no orar. A Bíblia diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, nós somos templo do Espírito Santo, e sendo templos do Espírito Santo, nós precisamos fazer o quê? Cuidar do nosso corpo. Então, cuide do teu corpo, cuide da tua mente. Existe um ditado entre os japoneses, porque os japoneses é um povo que vive muito tempo, né? E esse ditado entre os japoneses é o seguinte: é manter a cabeça fria e manter o pé quente. Porque nós sabemos que as veias, né, que circulam em nosso corpo passam pelos pés. Então, o pé não deve ficar tomando friagem, o pé tem que ser bem cuidado. Outra coisa, você deve também pisar no chão, na terra, porque nós viemos da terra, né? A pessoa fica muito tempo isolada porque calça sapato, pisa no asfalto, nós ficamos isolados, então não temos que ter esse contato com a terra. Então os japoneses têm esse ditado: a cabeça ficando fria significa assim, não se preocupar tanto com as coisas e manter o pé quente. Então
vamos ater também, né, aos conselhos que são conselhos das pessoas mais antigas e que trazem saúde para nós. Parte 3 aqui, parte 3 e última da nossa lição. Jesus Cristo cura sim. No item 1, cura divina faz parte do plano de Deus. Então, em Êxodo 15, podemos perceber Deus revelando, Deus se revelando com o poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como médico do seu povo, declarou e faz uma declaração da seguinte forma, diz assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Então, o Senhor Deus, ele é o nosso Deus que nos sara. Então, Deus, ele quer trazer alívio sobre as doenças, sobre o sofrimento das pessoas. E esse plano divino fica claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, ele teve também compaixão. Então diz assim, né, a Bíblia deixa bem claro, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e também fazendo o quê? Olha só, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Hoje é a mesma coisa, o povo está andando desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Hoje a pessoa entra na internet, ouve qualquer tipo de ensino e crê naquilo daquela forma, e anda muitas vezes em erros e enganos. No item 2, que Jesus cura, o mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele cura hoje. O Senhor Jesus curou o cego de Jericó, ele cura sim. O Senhor Jesus que levantou a filha de Jairo, ele levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. Então o poder de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Lembrando, né, que Jesus disse, vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está fazendo você ouvir essa mensagem. O Espírito Santo enche seu coração de alegria. Quantas vezes nós pensamos, né, mas o pastor tinha que estar aqui para orar. A Bíblia diz, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Todos devem orar. Agora é claro, né, para que a nossa fé seja aguçada, a Bíblia dá essa orientação em Tiago para que chame os presbíteros e faça essa oração em conjunto para que a fé também seja aguçada. No item 3 da última parte, o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem se acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. A palavra de Deus, na palavra de Deus, nós vemos que é preciso crer no poder curador. Então é preciso crer que Jesus cura. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local para que orem sobre o enfermo, ungindo-o e dizendo, né, Senhor, cura essa enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que essa enfermidade seja repreendida. Nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus, abençoamos em nome de Jesus, repreendemos o mal em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lembrar também, mas o pastor orou, a irmã do círculo de oração orou e eu continuo enfermo. Querido, fica em paz, dá glória a Deus, no momento certo Jesus te cura. Agora, infelizmente, né, mas aconteceu de que a pessoa ficou enferma, a enfermidade piorou e de repente agora ele morreu. Mas se ele morreu com Cristo, ele está salvo, porque na verdade, por mais que Jesus cure alguém, um dia essa pessoa vai morrer. Nós temos que ter esse entendimento, nós precisamos de amadurecimento espiritual. Então, se nós não tivermos amadurecimento espiritual, minha mãe estava crente tantos anos e o pastor orou por ela e infelizmente ela morreu, então eu não acredito na igreja. Não, meu filho, não é assim que funciona. Então Jesus, ele tem poder para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Agora eu vou te dizer o seguinte, e é uma pessoa que eu conheço, que caiu no hospital várias vezes, e quando ela caiu no hospital ali, na porta do hospital juntava que tanto de primos, e os filhos dela e os primos ali, todo mundo junto, e fazia que tanto de compromisso, né? Fazia ali planos, não, Senhor, eu vou voltar para a igreja, cura minha mãe, cura minha tia, cura tal, e daqui a pouco a mulher estava boa de novo e ia tudo na mesma vida. Então não é assim que funciona. Às vezes a pessoa fala, o fulano morreu, agora não quer ir mais na igreja. Não, mesmo que Jesus cure a pessoa e que alguém faça propósito diante de Deus, nem sempre esses propósitos são cumpridos, mas Deus sabe disso. Mesmo assim ele continua curando, ele continua batizando com o Espírito Santo e ele continua cuidando de cada um de nós, amém? Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento ou quer para confirmação da cura de determinada enfermidade, tá? Então,
Ah, eu fui curado, eu tinha um exame médico, eu tenho comprovação de que estava com aquela enfermidade e fui curado. Volta no médico, ele vai confirmar a sua cura e você vai dizer para ele: olha, graças a Deus, a igreja orou, os irmãos oraram e eu estou curado. Então é assim que nós devemos agir com muita prudência. Conclusão: nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e também Jesus cura. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar e para curar as enfermidades. Então Jesus continua curando os enfermos. Então nós temos que crer e fazer a nossa parte, orar. Vamos para as perguntas. Pergunta 1. O que a profecia de Isaías apresenta? Apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Pergunta 2. Como o evangelista Mateus se referiu ao episódio em que Jesus curou os enfermos lá em Mateus 8? Como é que ele diz? Ele referiu-se dizendo que é a cumprimento da profecia de Isaías. Ele diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Mateus diz: tudo isso está acontecendo, é o cumprimento da profecia. Pergunta 3: o que aconteceu o que aconteceu como consequência do pecado do ser humano? Como consequência do pecado do ser humano, vieram as enfermidades, acompanhado do sofrimento, acompanhado de dor e acompanhado de morte. Pergunta 4: existe uma das principais consequências do pecado e do advento das doenças. Uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida. O homem vivia mais de 900 anos, depois caiu para 120, e depois o próprio Moisés disse: é 70 anos que passa de sem fada e canseira. Agora nós sabemos que, agora, através da ciência está evoluindo, que o Senhor Jesus disse lá em Daniel, que nos últimos tempos a ciência ia evoluir. Nós sabemos que agora o ser humano está voltando a viver muito tempo. Por quê? Porque quando Jesus vier governar aqui no milênio, o ser humano vai voltar a viver muitos anos, viu? Então isso é uma promessa divina também. Pergunta 5. Cite alguns princípios que devem acompanhar a nossa vida para experimentarmos a cura divina. Então quais são esses princípios? Confiar no poder de Jesus, pedir aos líderes da igreja que orem por nós, né? Que nos ajudem em oração, perseverar na fé e em oração, não deixar de procurar o auxílio médico, quer para tratamento ou quer para confirmar a cura recebida. Amém? Então que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.